2017, dentro daquela retrospectiva 2016, que nós falamos sobre todas essas questões, eu tenho aqui alguns itens aqui, mas você já tem tudo de cor e salteado. Lembrando também, gente, que aqui no nosso estúdio hoje encontra-se as duas filhas do Saada. Elas não querem aparecer, não querem sentar aqui com o doutor Saada. A Mariana Mendes Saada e a Ana Carolina Mendes Saada também. As duas estudantes de medicina, é isso? Tá aí, ó, em breve teremos mais duas médicas aqui em São João, Nepomuceno. Ok, Saada? Então vamos lá. Como é que nós podemos falar e fazer essa retrospectiva aí, considerando o ponto principal, que é a alimentação, os cuidados necessários com a saúde? Sim, a Zélia já deve ter falado alguma coisa, excelente profissional. Eu só vou dar um enfoque mais na parte médica. Isso. O que é o importante hoje? Hoje, Paulo, descobriram que o maior órgão que nós temos no corpo não é a pele, é um órgão virtual, chama microbiota intestinal. O que significa isso? A gente é composto de 10 elevado a 14 células bacterianas e 10 elevado a 13 células humanas. Na verdade, nós somos 90% bactéria. 10 elevado a 14 células bacterianas no nosso corpo, quanto a 10 elevado a 13 células humanas. Então, na verdade, nós somos 90% bactéria. Então, a gente como ser humano, 90% nós somos bactéria, 10% nós somos humanos. Mas essas bactérias são importantíssimas no nosso corpo, elas vão formar a microbiota intestinal. É o que o pessoal ouve falar que lactobacilos. Então, a alimentação é muito importante nisso, porque você imagina, hoje um dos grandes problemas que a gente tem, já foi falado em outros programas, é a má digestão. A pessoa começa a passar dos 40 anos, ela começa a faltar ácido no seu estômago, e ela começa a sentir enjoo, sentir azia, e sentir até refluxo. Aí ela, de repente, ela procura um profissional reclamando que, ó, eu estou sentindo refluxo, está queimando aqui, o ácido está queimando. Então, o que é receitado? É um inibidor de bomba de próton. O que é isso? São os omeprazóis da vida. O que isso faz? Isso melhora o sintoma, mas não melhora a causa. Por quê? Porque o seu estômago, ele trabalha com acidez, um pH, que é um potencial hidrogeniônico, numa acidez de 2. É muito ácido isso. E a gente tem que ter esse ácido para poder corroer os alimentos, principalmente as proteínas, para que sejam transformadas em aminoácidos, que são os componentes da proteína. Se você não tem esse ácido, com o passar dos anos, a gente vai sofrendo de uma doença que chama gastrite atrófica. O que significa isso? O nosso ácido vai enfraquecendo e vai passando para um ácido com pH mais ou menos de 4. A saída do estômago para o intestino tem uma válvula que chama piloro. O piloro, ele só abre para a comida do intestino, a comida do estômago sair e ser absorvida no intestino, se você tiver um pH de 2. Como o nosso pH vai aumentando, ele vai deixando de ser ácido, passando a ser alcalino, ele passa por um pH de 4. O que acontece? A comida vai ficando mais tempo no estômago, não é bem digerida, o piloro não abre, com aquele excesso de comida, sobe aquele conteúdo do estômago e vem para o esôfago. Fermenta. Como o pH do esôfago é 6, quando ele encontra um pH 4, irrita, queima. Então ele sente a tal da azia, do refluxo. Então, o que o profissional faz? Ele passa um omeprazol. O que o omeprazol faz? Ele pega aquele pH de 4 e passa para um pH de 6. Piora mais ainda. Por quê? Porque aí que o piloro não abre mesmo. Só que na hora que aquele conteúdo do estômago sobe, ele já não vai arder o esôfago. Por quê? São os mesmos pHs. Então você trata o sintoma, mas você piora a doença. E como melhorar, como tratar a causa? Existem vários tipos de tratamento. Se você identificar que isso é uma gastrite atrófica, você pode passar estimulante de secreção ácida. Hoje nós temos no mercado vários, um deles é manipulado, chama cloridrato de betaína. O que você faz? São cápsulas
Você vai no seu médico da sua confiança, ele vai passar para você, você começa a comer, no meio da comida você para, engole a cápsula de cloridrato de betaína e volta a comer. Então, ele vai estimular o ácido no seu estômago, aquela válvulazinha que é o piloro vai abrir, a comida vai passar. Se você tem, às vezes, um refluxo que está te incomodando, é o que eu ensino para todo mundo. Faz uma limonada, põe um pouquinho de bicarbonato, na hora que ela ferver, você toma, porque aquilo ali é um sal de fruta. Ele simplesmente vai alcalinizar um pouquinho, só um pouquinho, o esôfago, e isso não vai prejudicar a sua digestão. Mas por que eu estou falando isso? É muito importante que a carne ou o ovo, a proteína, quando bate no estômago, tenha o ácido. Porque se ela não é digerida, ela não é transformada em aminoácido. Então, a proteína, ela pode passar inteira. Quando ela passa inteira e vai para o intestino, na nossa microbiota, entre uma célula e outra, que são chamadas enterócitos, costuma acontecer uma fenda. Em vez da célula estar coladinha, como se fosse uma parede de tijolos, ela pode ter uma fenda. É sinal que o seu intestino está inflamado. Então aquela proteína passa. Vai acompanhando o resultado, aquela proteína passa. Se aquela proteína, a cadeia de aminoácidos dela, for parecida, por exemplo, com a cadeia de aminoácidos de um pâncreas, quando aquilo passa pelo intestino e não é digerido, o nosso sistema de defesa, nossos glóbulos brancos, ele entende que aquilo ali é um invasor. E ele vai lá contra-atacar, ele vai lá nos defender. Só que quando ele ataca aquela proteína, ela cria uma memória na nossa célula. Se por acaso a cadeia de aminoácidos dessa proteína que passou sem que poderia ter passado pelo enterócito, ela cai ali, a célula dos nossos glóbulos brancos ataca, cria aquela memória. Se por acaso essa célula for parecida com a da tireoide, com a cadeia de aminoácidos que nós temos na tireoide, o nosso anticorpo vai começar a atacar a nossa tireoide. Aí nós vamos ter a conhecida tireoidite de Hashimoto. Já vai desenvolver outra doença. Se ela tem o pâncreas, ela passa a atacar o pâncreas, a pessoa passa a ter uma diabetes. Por isso que é muito importante você ter uma flora bacteriana boa. Toda doença, ela começa no intestino. Por quê? Na nossa época antiga, os chineses, muitos anos atrás, eles achavam que toda doença era derivada do intestino. O médico, ele examinava o cocô. Ele pegava o cocô, cheirava o cocô, via se o cocô estava com aquela consistência mais durinha, porque o ideal do cocô do ser humano é ele ser parecendo um submarino, é uma banana, né? E ele tem que ser duro, não pode ter um cheiro muito forte, e na água ele tem que estar boiando, nem em cima nem embaixo, tem que estar no meio. Esse é um intestino que tem uma flora bacteriana muito boa. Funciona bom. Que funciona bom. Bem. Então, te induzindo ao eu aí. Não, não tem problema não. Então, você tendo uma flora bacteriana boa, você evita muitas doenças, como essas doenças que eu te falei, que passam a ser chamadas de doenças autoimunes. Então, você vê, antigamente não tinha tanta doença como hoje. Então, você vê, por exemplo, esclerose múltipla, passa a ser isso, esclerose lateral amiotrófica, tireoidite Hashimoto, lúpus, entendeu? Artrite reumatoide, são todas doenças que o nosso corpo passa a nos atacar. Então, você pergunta, por que o nosso corpo nos ataca? Porque a comida não é bem digerida no estômago, ela passa inteira entre os enterócitos, o corpo reage pensando que é um invasor, cria uma memória que aquilo ali é uma invasão, e se ela tiver a cadeia de aminoácidos parecida com determinado órgão do nosso corpo, o nosso sistema de defesa passa a atacar o nosso próprio corpo. Sara, me diz uma coisa, essa questão de não digerida tem alguma coisa a ver também com mastigação, com tempo de comer, com preparo do alimento? Sim, então o que a gente recomenda? O que tem de top hoje, que eu já cheguei a falar em outras coisas, é a dieta cetogênica. Porque você vê tribos indígenas, eles não têm doença, eles não têm diabetes, eles não têm câncer. Por quê? Porque lá não tem produto industrializado, você não tem produto refinado. Lá você tem carne, ele tem que sair, não levanta, abre a geladeira e pega a carne. Ele tem que sair, correr, caçar, pega a caça, mata, limpa, pega aquela carne fresca, come aquela carne fresca.
Às vezes ele acha verduras, frutas, não é igual a gente, eu tô com vontade de comer um kiwi, vou lá, uma melancia. Não, ele só come a fruta da época, entendeu? Então ele não tem essas famosas doenças causadas por erros alimentares. Por exemplo, diabetes. Teve estudos que eles pegaram índios nas tribos bem avançadas e trouxeram para a civilização. Esses ficaram maravilhosos, porque comida em tudo quanto é lugar. Né? Em tudo quanto é lugar, um dia ele vai comer. Então eles começaram a comer, 2 meses eles adquiriram diabetes, porque o diabetes é uma doença nutricional. Você passa a comer errado, o seu corpo reage. Então o índio começou a ficar com diabetes. Então o que os pesquisadores fizeram? Pegaram os índios, voltaram para a reserva. Lógico que eles não quiseram voltar muito na boa, porque lá eles tinham que fazer isso tudo, levantar, caçar, e aqui uma facilidade danada na mão. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então eles largaram eles lá 2 meses. 2 meses depois voltaram e constataram que eles não tinham mais problema de diabetes nenhum. Estava tudo controlado. Então, uma das causas de você tratar a diabetes, que tem a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é que você nasce diabético. A diabetes tipo 2 é que você fica diabético. Nesse o cidadão não tem escolha, né? Ele já nasceu, né? Essa que nasceu não tem jeito. Agora, ele vai ter que fazer o uso de insulina um bom tempo. Agora, a diabetes tipo 2, ela é nutricional. Então, se você fizer a dieta cetogênica, o que é dieta cetogênica que eu falei? Isso aí tem no YouTube, tem em vários lugares. É uma dieta à base de gordura. É 70%, 80% gordura. Depois é carnes com gorduras. Aí nessa hora o cardiologista pula para trás. Ele vira. Como é que fica? Porque isso aí é o que eu te falei várias vezes, né? Você pode ir em 10 médicos com dor de garganta, 10 médicos vão te tratar de maneira diferente. Mas é uma coisa que é cientificamente comprovada, contra fatos não há argumentos. Então existem vários trabalhos científicos. Essa dieta cetogênica, ela começou na Clínica Mayo, lá nos Estados Unidos. Vamos esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, o que é essa gordura que você fala? Sim, essa Clínica Mayo é uma das clínicas mais conceituadas dos Estados Unidos e foi mandada essa dieta para a Universidade Johns Hopkins, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. São gorduras, ditas gorduras saudáveis. Isso que eu quero falar para todo mundo, gente. Gordura saudável, põe na sua cabeça. Começa a comer bastante. Isso vai te fazer muito bem para a sua saúde. Isso é muito bom em câncer, isso é bom em diabetes, isso é bom em pessoas que têm crises convulsivas, é muito bom. Você tem uma pessoa que tem convulsões diretas, se você começar com essa dieta, ele vai começar a diminuir o remédio, provavelmente não vai tomar remédio. Isso aí é uma experiência da Universidade Johns Hopkins, 45 anos com essa dieta. Então o que você vai comer? É uma dieta, gordura saudável. É uma mudança de hábito de vida. Então eu acho que você vai começar o ano de 2017, você devia começar com essa dieta, mudando a sua alimentação. Então o que você tem que fazer? Você tem que cortar carboidrato. Tira carboidrato da sua vida. De vez em quando, que a gente chama do dia do lixo, estou com vontade, você come, mas depois você volta. O que é a gordura saudável? Então, primeiro, deixa eu te interromper para você nos ensinar direitinho, né? O que é carboidrato? Porque todo mundo, olha, muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não sabem, né? Certo. O que contém carboidrato? Carboidrato é tudo que vira doce. Então, por exemplo, pão, macarrão, arroz, batata, inhame, todos os legumes abaixo da terra, refrigerante, suco de fruta, chocolate, balas, açúcar, tudo que vai virar doce é carboidrato. Então eu brinco muito com meus clientes o seguinte: pensa que você está numa fazenda. Você está largado numa fazenda. Você acha pão a qualquer hora? Não acha. Não. Macarrão você acha? Não acha. Tem que ir na vendinha. Tem que ir na vendinha. Você tem que viver daquilo que tem lá. Então o que você vai comer? Você vai comer gordura de porco, você vai comer torresmo, você vai comer ovos à vontade. Você vai fazer manteiga do leite, você vai fazer manteiga. Você vai comer verduras, de preferência eu falo verdura refogada. Você vai comer coco. O coco é o melhor alimento que existe no mundo hoje, chama leite materno. Só que a gente não tem acesso a leite materno. O segundo é o coco. O terceiro é o ovo. O quarto é o quinoa. Então, se você tiver acesso a coco, coma coco. É um dos melhores alimentos que você vai fazer uso. Então, verduras, legumes acima da terra, fruta, abacate, coco ou limão. Você pode fazer uso, por exemplo, chá verde. Pode usar chá verde, é muito bom. O chá verde foi indicativo de prêmio Nobel, porque tem uma substância nele que chama epigalato, de catequina galato,
que é uma substância que ela vai direto no nosso código genético. O chá verde é uma planta aí. O chá verde é feito da Camellia sinensis. Qualquer farmácia de manipulação aqui, nós temos o chá verde. É a Camellia sinensis. Você tem o chá verde, o chá vermelho e o chá branco. É tudo feito da mesma planta, só que a floração é que é diferente. Sim. E ele tem essa substância, que é o epigalato de catequina galato, que foi indicativo de prêmio Nobel. Palavrão, né? Mas bonito, né? Repete para nós. Epigalato de catequina galato. Ele é uma substância que ele vai direto no nosso genoma, no nosso código genético, e ele vai estimular 2 genes que nós temos, que é conhecido como gene das sirtuínas 1 e 2. Esses genes, eles são conhecidos como os genes da sobrevivência. Eles vão fazer de tudo para o seu corpo não morrer. Mexe daqui, mexe dali, muda daqui, então você vai atuar diretamente no código genético através de alimento. Você não precisa usar remédio para isso. Isso é anti-câncer, isso é anti-envelhecimento, e você encontra outras substâncias também que fazem esse mesmo efeito na cebola e na maçã, é uma substância que chama quercetina, e você encontra na uva também, que é o transresveratrol. Isso são todos, um trabalho que era conhecido como xenormese, isso foi indicativo de prêmio Nobel. Certo? Então, a dieta cetogênica, a base dela é isso, a base dela é o coco. Quanto mais coco você comer, melhor para a sua saúde. Você pode comer coco ralado, você pode comer água de coco, você pode fazer uma coisa que é importantíssima, vocês conhecerem, que é o leite de coco. Eu vou ensinar para vocês, gente, todo mundo sabe a minha opinião sobre leite comum. Eu já falei em outros programas, e eu não vou repetir porque eu já sei. Não, mas pode repetir porque é interessante. É interessante. O único, deixa eu ver se eu aprendi. O único animal que toma leite depois de grande é o ser humano. Poxa, então você aprendeu direitinho, Paulo. Os meus amigos aqui de São João que mexem com leite não gostam muito quando eu falo, né? Mas o que acontece? O leite de coco, ele é show de bola. Como é que você faz leite de coco? Você pega esse coco, coco seco que eles falam, né? Esse coco seco, não, em vez de você quer coco verde, aquele coco marronzinho seco, você tira aquela polpa dele, entendeu? E pega 1 litro d'água, uma água quente, uma água que você suporte colocar o dedo nela. Você vai falando, eu vou anotando aqui a receita, porque amanhã eu tenho trabalho para fazer, viu? Pode fazer que então, você vai gostar. É um coco. É um coco seco, você tira a polpa, corta em pedaços pequenininhos, entendeu? Pega uma água quente, uma água que você consiga colocar o dedo nela e não queimar seu dedo. 1 litro. 1 litro. Põe no liquidificador, joga esse coco lá dentro, deixa de molho uns 3 minutos mais ou menos. Aí depois você liga o liquidificador e põe para bater. Põe para bater uns 5 minutos direto, tem que bater bastante. Acabou de bater, você pega uma peneira e vai jogando aquilo, vai amassando com a colher. Aquilo que cai ali embaixo é o leite de coco. O que sobra, que é aquele coco, ele fica seco, você guarda aquilo que você pode fazer uma tapioca, em vez de você comer pão, que tem aqueles problemas que eu já falei em outros programas, você pode fazer uma tapioca. Tapioca é bom, então. Muito bom, você faz uma tapioca, você faz com recheio com coco, que o coco é considerado o 2º melhor alimento do mundo. Essa história do coco ser mal digerido... Não, isso é conversa. Essa conversa, eles falam que coco engorda, pelo contrário, coco emagrece. O coco, ele é formado de 64% de triglicérides de cadeia média. O que é triglicérides de cadeia média? Os triglicérides, que o pessoal chama de gordura, né? Tem as de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. O triglicéride de cadeia média, ele é termogênico. O que é termogênico? Ele gera gordura. Ele não acumula, isso que eu estou falando, ele não acumula. Ele cai no seu corpo, o seu fígado você não precisa de bile, você não precisa de vesícula. Eu não tenho vesícula, não posso tomar porque ele é gorduroso. Esse você pode. Porque você não precisa da bile para poder dissolver ele, porque ele já vira energia, você não precisa de insulina por causa do doce dele, ele não mexe na insulina. Mas estou curioso numa coisa aqui, eu faço, eu preparo esse leite de coco. Sim. O que eu faço com ele agora? É igual um leite comum, você pode beber ele puro, você pode beber ele com café, é um leite. E você pode usar junto também com a outra coisa que eu vou falar, que chama kefir. Você já ouviu falar em kefir? Acabei de anotar aqui que você tinha me passado, nunca tinha escutado. Eu acho que kefir. 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 Isso vem do árabe, que significa que para você está bem. Então, o árabe normalmente, o kefir lá, eles não vendem, eles doam o kefir. Porque é um ato eu estou te passando uma coisa para você ter uma saúde boa. É uma tradição, é um costume. Então, o que é o kefir? O kefir são probióticos, são colônias probióticos. É como se fosse umas bolinhas. Aquilo ali é feito de lactobacilos.
ali tem 37 lactobacilos numa colônia daquela. Aquilo ali se alimenta de leite ou de açúcar. Então você tem o kefir do leite e o kefir do açúcar. Então eu, por exemplo, eu comprei no Mercado Livre, porque eu não achei ninguém para me doar, entendeu? Você teve que comprar. Aqui em São João, depois eu fui atender um cliente meu e falou que tinha o Eduardo Ciscoto, filho da Maria José Ciscoto, um abraço, estou esperando meu kefir. Ele tem kefir? Ele tem, porque o que acontece? O kefir, quando você põe ele no leite, ele vai multiplicando, ele vai aumentando, ele vai se dividindo, ele vai aumentando, porque ele se alimenta da lactose, que é o açúcar do leite. Tem o kefir da água, mas na água você tem que colocar o açúcar mascavo, aí vai se alimentar da sacarose, aquilo é como se fosse uma comida, e ele vai se dividindo. Então, às vezes, você pega uma quantidade pequenininha de kefir, depois de um certo tempo, você tem uma quantidade enorme. Então, aquilo ali, quando você... fazer mesmo uma cultura, vai então, cultivar. Como você não tem, por exemplo, muita coisa, fazer uma quantidade enorme, você passa a doar o kefir, que é um ato de generosidade, que você está querendo ajudar outra pessoa a ter saúde. Qual que é a vantagem do kefir? Vocês conhecem que eu já falei de lactobacilo, que a gente manda manipular nas farmácias de manipulação. O lactobacilo, ele vai regular a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal. Então, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Se você começa a tomar os lactobacilos adequados, você reforça as suas células boas, suas bactérias boas. Então, por exemplo, você toma um antibiótico, você está com dor de garganta, você destrói a sua flora bacteriana. Você mata a boa e mata a ruim. Então, eu falo, tomou um antibiótico, você tem que repor. Então, o lactobacilo, quando você manda manipular, você tem vários tipos de lactobacilos, você pode mandar manipular a quantidade que você quiser, 1 bilhão de colônias, 5 bilhões, 10 bilhões, aqui a gente tem as singulares, tem a Bela Farma, todos eles fazem isso. Agora, se você não quiser engolir a cápsula, você tem a opção do kefir. Por quê? O kefir vai fazer como se fosse uma coalhada. E fica gostoso. Fica muito gostoso, porque o kefir, a vantagem do kefir é que você vai estar bebendo um alimento, você está se alimentando. Lembrando, com leite de... você pode fazer com leite de coco ou com leite de vaca comum. O que acontece? Se você não tem intolerância à lactose, você pode fazer com leite de vaca. O kefir, ele se alimenta da lactose. Você pode botar ele no leite de coco? Pode. Mas 1 ou 2 vezes por semana, você tem que deixar ele no leite de vaca, mesmo que você não use. Por quê? Para ele poder ficar se dividindo. Aí depois 2, 3 vezes por semana, você pode botar ele no leite de coco. Você imagina, você tem 37 probióticos no kefir. Além de você ter levedura, você ter proteínas, você ter o açúcar adequado que é produzido por eles, você está bebendo ainda o leite de coco, que é super importante para a sua saúde. Então vamos recapitular. Eu faço leite de coco. Sim, você faz o leite de coco. Consigo o kefir. Consegue kefir. 1 litro vai me dar aí, vamos dizer, uma porção. 1 litro de leite do coco vai te dar mais ou menos quase 1 litro de leite. Mais ou menos. Aí eu coloco o kefir. Porque quem está acostumado com kefir, o que eles fazem? O kefir ele chega normalmente na sua mão desidratado. Então você tem que hidratar ele. Você tem que colocar ele em 300 ml de leite. É como se a gente fazia coalhada antigamente. Pôr num lugar escuro, no lugar não pode ser muito quente, né? A gente guardava dentro do armário, né? Sim. É a mesma coisa que vai fazer o kefir. Você vai botar num local de vidro, não pode ter contato com metal, porque o metal mata ele. Então você vai pegar ele, tem que pegar com uma colher de plástico. A colher pode ser uma colher de plástico para você pegar ele, ou uma colher de madeira. Isso aí você pode. Agora, no recipiente que ele vai ficar, tem que ser vidro. Aí você põe uma tampa rosqueável ou põe um pano e amarra com elástico e deixa ele cultivando 12 horas. Chegou aquelas 12 horas, você coa, pega uma peneirinha de plástico, você coa ele, né, e põe ele de novo no leite para ele poder fazer uma nova colônia. Agora, se você já tem uma quantidade boa de kefir, seu kefir já está reproduzindo, você está vendo que ele está aumentando de tamanho, o que você faz? Você pode separar uma parte... Já está com a fazenda, a fazenda. Tá tudo... Isso, você pode separar uma parte dele para você usar no leite de coco e a outra você continua cultivando. Doar para o Paulo Azevedo, começar a usar... Porque a Mariana, com certeza elas vão fazer uso de kefir. Ana Carolina. Com certeza, né? Elas vão fazer o uso
disso lá em Juiz de Fora, que é muito bom, porque você pode tomar ele puro, depois dele pronto você pode bater com a fruta, você pode botar mel, mas no preparado, junto com o kefir você não pode não. O kefir, depois que você coou, você coloca ele de novo no outro leite e deixa para ele reproduzir de novo. Agora, naquele que está pronto ali, você pode tomar até 1 litro de kefir por dia. Aquilo faz uma limpeza muito boa no seu corpo, ele é depurador, é uma substância maravilhosa. E com leite de coco, qual é a vantagem do leite de coco? Tá dando água na boca aí, o negócio. O leite de coco ele tem o ácido capróico, capríco e cáprico. Você vai repetir isso, vou torcer para você. Como é que chama o rapaz que tem o kefir aqui? É o Eduardo Ciscoto. O Eduardo Ciscoto te passar o kefir para você fazer a sua fazenda lá e me passar um pouquinho também, pô. Um abraço, Maria José Ciscoto, né, família Ciscoto, né, que é de coração, eu gosto todos deles. Então, o que acontece? O óleo de coco, você pode usar o óleo de coco também. Você pode comer o coco ralado. Você pega aquele coco rala. Ah, eu gosto de comer doce. Em vez de você comer doce, você come coco ralado. Porque não é fazer cocada, não. Não, coco, sem açúcar. Porque o coco é o melhor alimento do mundo. É muito bom. Como você não tem acesso ao leite materno, você vai fazer uso de coco. A gente tem coco em tudo quanto é lugar aqui. Então, deu vontade de comer alguma coisinha, leva ele cortadinho, põe na boca e mastiga. E a gordura de coco? A gordura de coco, que o pessoal fala, a gordura, qual é a diferença de gordura para óleo de coco? Se você estiver no Nordeste, lá não existe gordura de coco, porque lá é quente. Que o ponto de fusão do coco, do óleo de coco, é 23 graus. O ponto de fusão dele. Quer dizer, se esquentar demais, ele fica líquido. Se você esfriar, ele vira gordura. A diferença dele ser óleo ou gordura é a temperatura. Então, às vezes, a gente brinca muito nessas farmácias aqui de São João, o pessoal chega e fala assim, aquilo ali não é óleo, não, tá duro. É porque, às vezes, é gordura, não, é porque, às vezes, está frio, ou esfria o vidro. Eu posso cozinhar com óleo de coco? O óleo de coco é o único que você pode cozinhar, além da boa e velha gordura de porco, você pode cozinhar à vontade, que ele não tem problema nenhum. Eu não preciso comprá-lo no supermercado, eu posso produzir. O que? O óleo de coco. Não, o leite de coco. O leite de coco você pode, o óleo de coco não. O óleo de coco você pode fritar a quantidade de vezes que você quiser, como a gordura de porco também. Porque antigamente, você lembra que o pessoal fritava a gordura de porco e reaproveitava a gordura de novo. Isso. Botar aqueles latões de carne, que era a geladeira dos pobres, que o pessoal antigamente fazia. Eu comi muita carne daquele jeito. Com o coco você pode fazer isso. Agora, com os óleos, por que eu estou falando isso? Gente, vamos parar de usar óleo, gente. O óleo faz mal, gente. Óleo de soja, girassol, milho, canola, isso faz mal. Isso é gordura trans. Ela já na prateleira, sem se fazer nada, ela fria, ela é trans. Porque para ela ir para a gôndola do supermercado, eles têm que fazer uma hidrogenação parcial. O que é isso? Eles têm que botar um hidrogênio, mudar, alterar a estrutura da molécula, porque senão ela estraga. Se você pegar, por exemplo, um óleo de amendoim, por exemplo, você tem uma máquina que extrai o óleo de amendoim, e você usar ele na hora, não tem problema nenhum. Agora, deixa isso 1 dia, 2 dias no tempo, em contato com a luz, ele vai apodrecer. Você imagina um óleo que tem que ficar na gôndola do supermercado, tomando aquela luz o dia inteiro. Se o cara abrir e sentir um cheiro de rançoso, é igual a manteiga. Se você deixar a manteiga no tempo, ela fica com cheiro de rançoso, não fica? Você não come aquilo. Já pensou em ter julgado? Então, eles bolaram um esquema de fazer uma mudança na fórmula, então ela já é uma gordura trans. Quando você frita ela, ela fica mais trans ainda. E nos Estados Unidos já não estão usando mais, né? Não, nos Estados Unidos, agora eles entraram com a proibição, porque até 1910, nos Estados Unidos, era só gordura animal. Só gordura animal. Lá não tinha um caso de infarto nos Estados Unidos até 1910. O eletrocardiograma tinha sido inventado pelo Dr. Weithoven. Eles não sabiam o que era. Falaram, comprar eletro para quê? Não tem infarto aqui. Aí teve um lobby muito forte da indústria. Em 1915 entrou os óleos vegetais. Em 1930, nós tivemos lá 30 mil casos de infarto. Em 1960, 300 mil casos de infarto. Olha a coincidência. O nosso genoma não mudou nesse tempo. Então, o que mudou? Mudou foi o meio. Então, se você começou a fazer uma coisa que não dava nada, você introduziu uma coisa que não era para ser introduzida, mas teve um lobby da indústria, e começou a dar caso de infarto, e o pessoal continua usando. Então, acho que a gente devia começar o ano, gente. Vamos usar quem não tiver acesso a um óleo de coco, que qualquer supermercado aqui tem. Vamos usar a gordura de porco.
Aí tem gente que fala assim, mas o porco hoje toma muito hormônio, mas é muito melhor do que os óleos vegetais. Então, para a gente começar bem o ano, vamos começar a comer com gordura de porco, vamos usar o óleo de coco, vamos começar a comer coco, comer o coco ralado, fazer o leite de coco, usar o kefir, entendeu? Comer mais ovo. Ovo é um mito. Eles falam que ovo dá colesterol, isso é mentira. Eu como uma média de 4, 5 ovos por dia, ou frito na gordura de porco, ou cozido. Eu não sinto nada, eu não tenho doença, eu não tomo remédio. E eu duvido alguém me provar que o ovo faz mal. Não existe, isso é mito. A não ser que você frite Criaram esse mito. Não existe um trabalho científico no mundo falando que o ovo aumenta colesterol, a não ser que seja frito em óleo vegetal. Gordura saudável, então, é bom. É ótimo. E o que não é saudável? Qual é a gordura que não é saudável? É a margarina, o óleo. Os óleos vegetais. E você tem que correr disso. Uma outra coisa também que é mito, isso aí sempre dá um reboliço na hora que eu falo, mas eu tenho que falar que é verdade. Vocês têm que começar a usar sal integral ou sal rosa do Himalaia. Então faz o seguinte, segura um pouquinho aí, nós vamos para um comercial rapidinho, 2 minutos, Jean, 2 minutinhos.